Bom dia a todos e todos. Aqui é Rafael Alves, falando com vocês do canal do Aqui é Santarém, Pritiga Brasil. Espero que tenham passado bem o final de semana, o feriado, que tenham respeitado a quarentena, né? Você vê aí na internet foto das praias lotadas e tal. Espero que tenham respeitado a quarentena, estejam bem e estejam acompanhando aqui o trabalho que o Aquias vem fazendo na internet. Para acompanhar, você já sabe, né? Se inscreve, se não se inscreveu, faça isso. Ativa a sineta para você poder receber notificação, porque sempre tem vídeos novos, sempre tem análises, né, minhas, do Vitor, do Akias, de uma galera, né, que está contribuindo para trazer informação para você. E tem também aqui a descrição do vídeo, sempre um canal onde você pode fazer doações para poder manter o Critica Brasil funcionando. Isso é super importante, né? O Akias faz conteúdo de guerrilha, né? Traz material para poder qualificar o debate, informação, entretenimento, e a gente precisa de bastante ajuda sempre, tá? Para hoje, eu vou fazer uma análise sobre dois eventos que parecem muito contraditórios entre si, mas que estão ligados de modo umbilical, né? O primeiro é essa capa que a revista Veja lançou, não sei se vocês viram, eu vou ler para vocês daqui a pouco, falando que o governo Bolsonaro está construindo pontes pelo Brasil, em Brasília e tal. E a segunda foi a entrevista que o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, deu para um canal de informações alemão, chamado DW, Deutsche Welle, onde ele, durante a entrevista, elogia ninguém mais, ninguém menos que um torturador, né? Um torturador condenado, acho que não vale nem a pena citar o nome dessas pessoas, assim, elas merecem um esquecimento da história, né? Então, ele elogiou um torturador com mais de 500 condenações, né? Mais de 500 casos, perdão, de tortura sobre o seu batalhão. São duas coisas muito díspares, né? Parece muito disparelho você falar do governo Bolsonaro produzindo pontes e ao mesmo tempo falar do governo Bolsonaro, porque o Hamilton Mourão faz parte do governo Bolsonaro, elogiando um torturador para a imprensa mundial, né? A gente vai tentar ver como é que tudo isso se conecta a partir de duas outras notícias, né? As duas, na verdade, foram trazidas pelo canal do Aquias aqui. A primeira é a notícia de que isso saiu no site da Fórum, também saiu no site da Veja, de que o presidente da República havia sido informado que provavelmente dois dos seus filhos poderiam ser presos a qualquer momento por se enquadrar na Lei de Segurança Nacional por conta do gabinete do ódio, né? Isso é um problema para o presidente da República e todo mundo já está por dentro disso. O outro é o fato de que provavelmente, se as pesquisas estiverem certas, o Donald Trump não se reelege para presidente da República dos Estados Unidos. E seu concorrente, o Biden, já fez críticas pesadíssimas contra o Bolsonaro. Então, é um xadrez político gigante, a gente vai tentar entender como cada uma dessas coisas se conecta, como é que cada uma dessas pedras estão colocadas no tabuleiro, a partir das palavras de um filósofo italiano, um filósofo e político italiano, chamado Antonio Gramsci. Eu vou ler para vocês a citação, que é a seguinte: a realidade está definida com palavras. Portanto, quem controla as palavras controla a realidade. E em política isso não podia ser mais verdadeiro, porque política é essencialmente dialogar, conversar, convencer, ser convencido, né? O jogo político ele se movimenta através de ações que se dão pela conversa, pelo papo, né? Vamos lá, dialogar e tal. Quem controla as palavras consegue controlar e moldar a realidade. Gente como, por exemplo, Olavo de Carvalho, que é um dos ideólogos do governo Bolsonaro, entendeu isso muito bem e tenta, né, fazer uma lavagem cerebral nos seus apoiadores para que eles pensem do jeito que ele quer que eles pensem. O Crítica Brasil tem uma ideia diferente, vocês conhecem, né? É ampliar nosso pensamento e poder entender a realidade, a política, as notícias de uma forma crítica. Mas vamos lá. Quem controla as palavras controla a realidade. Beleza? Não se esqueçam disso. A gente vai voltar para essa frase daqui a pouquinho. Primeiro, vamos lá. Se o Biden vencer nos Estados Unidos, o Bolsonaro ele fica isolado no mundo inteiro. A gente perdeu todos os nossos grandes aliados históricos, Alemanha, França, Itália, Argentina, China, nosso principal parceiro comercial, todos eles foram isolados. A aposta do Bolsonaro era que o Trump se reelegia de lavada
e assim ele conseguir essa aproximação, sendo um sabujo norte-americano, fazendo a entrega das nossas riquezas nacionais, passando a boiada, como disse o ministro Salles, de lambuja para o governo norte-americano. Pois bem, talvez isso não aconteça. E se não acontecer, o que nos resta? Né? Qual que é o parceiro comercial, o grande aliado estratégico do Brasil? Nenhum. Isso vai piorar porque o saldo da balança comercial brasileira de exportação é maior que o de importação. Se a gente perdeu grandes aliados, né, nosso lado fica ruim no quesito de comércio e troca e venda do caramba 4. Se a gente perde o apoio norte-americano, que é o grande parceiro, né, estratégico do Brasil hoje, a base eleitoral do governo Bolsonaro tende a piorar. Por quê? Porque a gente sabe, boa parte do seu eleitorado está no centro-oeste, por enquanto, né, pelo menos, e a galera né, da bancada do boi, que faz queimada para fazer soja, né, para botar gado para alimentar. O governo Bolsonaro depende de gado até nisso, né? Enfim. Então, se ele não se reelege, o governo Bolsonaro tem um problema grande para ser tratado. Como é que ele vai resolver, a gente não sabe, mas ele está tentando organizar a casa agora, já prevendo esse problema lá no futuro. E como é que ele vai prever isso? Como é que ele pode organizar esse problema no futuro? Ora, a própria revista Veja adiantou, tentando construir pontes. Só que essa ponte é uma ponte positiva? Acho que não. Porque a ponte que o governo Bolsonaro está tentando fazer é com partidos como o PP, que é o conhecido novo centrão da política, né, onde a corrupção anda, né, meio que de modo indiscriminado, né, rolando no centrão político, representado pelo PP, e pelo antigo centrão. O MDB, olha só, do Renan Calheiros, do Temer golpista, está se aproximando do governo Bolsonaro, porque vergonha das vergonhas, aquele partido horroroso que ele tentou fundar, né, com o número de revólver e tal, 38, não saiu do papel. O Aliança pelo Brasil não recolheu as assinaturas necessárias. Então, até agora, o presidente está sem partido. Ele precisa se mexer logo, ter uma máquina pública eficiente, um partido forte que possa ajudá-lo a tentar se eleger em 2022. E o MDB cai como uma luva. Conhece a política como poucos partidos de Brasília, tem um monte de conchavos pelo Brasil afora, um monte de alianças, às vezes até alianças espúrias, sabemos, pelo Brasil afora, e cairia como uma luva no governo Bolsonaro. Essa aproximação dele com o centrão novo e velho, com os partidos alinhados com o PP, com o PL, PFL, o PTB e MDB, Companhia Limitada. Essa aliança, portanto, não é positiva para o Brasil, na minha concepção. Ao contrário do que diz a revista Veja, porque você lê lá, né? Vou pegar aqui para vocês darem uma olhada, vou ler a capa da revista. Quando a gente lê a capa da Veja, parece que a gente está falando de um grande estadista, né? Tipo, nossa, ele fez pontes para o Brasil. Pô, é do Bolsonaro que a gente está falando, né, gente? Aqui diz a revista, né? A construção de pontes. Numa drástica mudança de atitude, Jair Bolsonaro passa a negociar com o Congresso, a respeitar o Supremo Tribunal Federal. Goste-se ou não das suas alianças ou motivações, o risco de uma ruptura institucional foi superado. Né? De repente, o Bolsonaro virou um estadista que preza pelas instituições democráticas de um país. Balela. Balela. A gente sabe disso. Essa aproximação se dá pela notícia que já foi dada. Seus filhos podem ser presos. É por isso que ele jantou com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele se encontrou com um advogado da Lava Jato, né, o Cocai. É por isso que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal um nome que alinhasse à esquerda, que fosse mais moderado. Esse aceno todo não é por nenhum tipo de respeito à instituição, é ao contrário. É por não respeitar as instituições. É por não querer que elas funcionem, que prendam os corruptos. E no caso, os corruptos parecem, tudo leva a crer, serão seus filhos. Se isso é respeitar a instituição, meu amigo, então a gente está lascado, né? Mas a revista Veja tem esse histórico, né? Eu lembro que na eleição que a Dilma disputou com o Aécio, eu e meus amigos, a gente estava conversando muito naquela época de que, cara, tem coisa estranha no ar, tá tudo muito, muito ruim. Eu lembro que eu comentei na época que talvez um golpe viesse contra a presidente, ela fosse eleita, e veio. Por quê? Porque a revista Veja apostava todos os seus cavalos na eleição do Aécio. Desculpem. Não só a Veja, mas outros grandes semanários, né? A gente tem que olhar para a grande imprensa e se perguntar quais são os seus interesses sempre. Acho isso muito, muito saudável. E do outro lado, a gente tem
o Hamilton Mourão discursando, né, na entrevista para a DW, elogiando o torturador. Como é que esse aceno com o centrão político se conecta com esse afago que o Hamilton Mourão fez a um torturador? É porque esse recado é claro, né? O Hamilton Mourão, nessa entrevista, a resposta dele não é para o entrevistador, não é nem sequer para os líderes internacionais. O recado dele é para o núcleo duro do bolsonarismo. O recado dele é diretamente direcionado para aquele núcleo, né, de 30% dos seus apoiadores que faça chuva, faça sol, continua junto com o presidente. E por quê? Porque não sei se vocês ficaram sabendo, o Olavo de Carvalho foi condenado a pagar mais de 2 milhões de multa para o Caetano Veloso. E o Olavo de Carvalho tem reclamado do presidente Bolsonaro na internet há um bom tempo, sentindo-se abandonado, rejeitado, negligenciado, que ninguém do governo sai em sua defesa. Pelos motivos a gente não sabe ainda, né, mas uma hora haveremos de saber. E esse núcleo duro do bolsonarismo é muito alinhado ao Olavo de Carvalho e as críticas começaram a aparecer. Quando Hamilton Mourão elogia um torturador numa entrevista internacional, são panos quentes que é colocado dentro desse núcleo duro. A ideia do Bolsonaro, portanto, é promover um tipo de estabilidade política. Mas não se enganem, essa estabilidade política não é a nosso favor. Essa estabilidade política que a gente vem acompanhando, né, já faz pelo menos umas 3, 4 semanas, querendo dar uma declaração horrorosa na imprensa, que, né, todo mundo achou um exagero, uma destruição, só os arroubos de sempre. Mas ele tem se mostrado um pouco mais moderado no seu discurso do que era no passado, por exemplo, quando botava no tweet Golden Shower, sabe? Acho que esse Bolsonaro se foi. E esse Bolsonaro novo que nasce para quem é da oposição como a gente, é um perigo. É um perigo, porque o Bolsonaro, aliado com o novo e o velho centrão, e mantendo sua base quieta, ele de largada chega nas eleições de 2022 com 50%, 45% das intenções de voto. Olha o tamanho da dificuldade que será fazer oposição a esse cara. Inclusive, isso já está sendo colocado no debate público. Vários congressistas têm falado por baixo dos panos que não vai ser louco de fazer oposição a um governo que tem 40% de aprovação. Por quê? Porque ele perde as eleições, ele perde seu apoio, perde seu capital político. Isso em 2020. O pior dos cenários será se durante as eleições para prefeito e, né, vereadores, a esquerda não conseguir levar grandes capitais, como pode acontecer, né? A gente corre risco no campo da esquerda de não eleger nenhuma grande liderança, né, no centro-sul, no centro-oeste e até mesmo no norte e nordeste. Chegar em 2022 num cenário onde o Bolsonaro tem aliança política com o novo centrão, né, alinhado com o PFL e companhia, o velho centrão com o MDB, com sua base pacificada, firme, robusta, né, esses 30% que não arredam o pé, e mais prefeitos e vereadores alinhados a ele, é o pior dos cenários possível. Termino esse vídeo, portanto, com um aviso, né? A gente precisa dar um jeito de criar, de fato, alguma organização, algum diálogo que represente uma proposta para o Brasil. E aqui o Critica Brasil está aberto para isso, né? Para a gente pensar, refletir sobre essas ações todas e ver o que a gente pode propor no debate. Acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Acho que, apesar da gente estar passando por um momento bem difícil, eu sou otimista, né? É possível. Por quê? Porque as nossas propostas são boas. Porque a gente pensa, porque a gente não é gado, que manda a gente para lá e para cá, a gente vai indo. A gente reflete, na verdade. Acho que a gente tem bastante trabalho para ser feito, muita informação para poder espalhar pela galera e botar todo mundo para refletir, pensar, acompanhar. Então, o Critica Brasil é fundamental. Tem o meu canal, Rafael Alves Filosofia, né, e outras pessoas que aparecem aqui no Critica Brasil que estão contribuindo de alguma forma. Né? Então, vamos lá. Tem jeito. Só vamos ficar esperto para não cair nessas armadilhas que a imprensa vem colocando e nesses burburinhos que vem nascendo, né? Vamos botar a cabeça no lugar que tem volta, tá bom? Façam de sempre, então, terminando esse vídeo com um aviso de sempre. Se inscrevam, ativam a sinetinha, considerem contribuir para o Critica Brasil, né? A gente faz um trabalho bacana aqui, o Aquias é um trabalho bem legal. E dê um pulo no meu canal também, Rafael Filosofia. Eu coloquei um vídeo segunda-feira no ar que falava exatamente sobre eleições de 2020. Tá joia?
Grande beijo para todo mundo, fiquem todos bem e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.